Olá, eu sou Marcelo Veras, tudo bem? Eu estou aqui para fazer uma entrevista muito legal sobre um tema que eu adoro. Desde 2006 eu estudo formalmente, estruturadamente, gestão de carreira e desenvolvimento de competências, e ao longo desses últimos quase 14 anos eu venho bebendo muito em belas fontes e, sem sombra de dúvida, a melhor fonte para a gente beber quando se fala de carreira são em histórias reais, de pessoas reais, enfim. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo o Paulo Iserhardt. Nós nos conhecemos já desde 2013, quando a gente passou a fazer parte de um grupo aqui na cidade de Campinas. Na época o Paulo ainda era CEO da Rigesa. Enfim, naquela ocasião o Paulo me confessou que estava ali já enxergando o fim da sua carreira como executivo e planejando de uma maneira que, na minha visão, bem estruturada, essa transição de uma carreira executiva para uma carreira de conselheiro. E eu fiz o convite, o Paulo aceitou, já agradeço de antemão o seu tempo e compartilhar com a gente, né, Paulo, a sua história de como é que ele fez essa transição de uma carreira executiva para uma carreira de conselheiro independente. Então, estou aqui com algumas perguntas, uma entrevista bem descontraída, espero que você goste. Paulo, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, por compartilhar com a gente essa história. Eu queria começar ouvindo de você um pouco da sua trajetória profissional e principalmente nessa reta final da carreira executiva, como foi que surgiu a ideia de ser conselheiro? Pois é, um prazer, Marcelo, estar aqui com você. Eu acho que foi um processo natural. Durante a minha vida, como você comentou, eu tive a maior parte do tempo atuando como CEO. Eu fui CEO de 4 organizações. Em 3 delas eu reportava direto para o conselho, então eu tinha interação frequente. E essa oportunidade me fez várias vezes pensar como sendo um futuro natural para aproveitamento das minhas experiências profissionais. Na única oportunidade onde eu fui dirigente e não respondia direto ao conselho, eu estava numa multinacional, que você acabou de citar, respondendo para um executivo americano, e uma vez por ano, pelo menos, eu ia aos Estados Unidos para apresentar o planejamento estratégico, que era esse o nome, e lá eu convivia com o conselho da holding, e lá eu via um sujeito conhecido, afamado, o Ram Charan, me fazia perguntas disruptivas sobre a internet das coisas, e o poder da mulher, e a nova Constituição, e a modernidade, e coisa e tal. Então eu era muito provocado, né, a cada convívio com os conselhos. E também mesmo durante a minha vida executiva, eu fui conselheiro de 2 organizações, uma inclusive na Índia, e eu comecei a sentir que era um caminho natural para a minha carreira profissional, pois aproveitava minhas experiências. Tá. E com quanto tempo antes, com que antecedência, né, você começou efetivamente o planejamento? Isso é um processo rápido, lento? Ele durou quantos anos da tomada de decisão, repito, do interesse à tomada de decisão até a implementação do seu plano? Como não teve um marco assim, eu não sei bem quantificar o tempo, tá, Marcelo? Só que na prática o que aconteceu foi uma antecipação. Eu havia programado o final de carreira como um expatriado lá nessa empresa americana que eu citei. Aí lá houve uma fusão com um competidor lá na matriz e então essa possibilidade não se viabilizou e eu antecipei o meu início da carreira trabalhando meu network com as pessoas com quem eu tinha relações profissionais e fiz os cursos de preparação meio assim, de forma antecipada em relação ao que eu havia planejado inicialmente. Então eu não tenho bem um tempo disso, porque foi um processo contínuo, que eu nem lembro bem o momento que se iniciou e também não sei como começou assim, a decisão formal, mas o momento de decisão foi antecipado. Foi antecipado. Qualifica um pouco melhor para a gente poder entender, Paulo, quando você fala assim, network, o que efetivamente foi isso? Trabalhar o network era para te ajudar a abrir portas? Você queria informar o mercado que você estava encerrando a carreira executiva? Só para a gente entender um pouco melhor. Os processos, na verdade, o processo tem mudado, tem se modificado, mas o processo de seleção de conselheiro é um processo que predomina ainda a indicação. Então é importante se saber no meio que você está com intenção, com pretensão ou com planos de se tornar conselheiro. Então, o que eu fiz? Eu procurei minhas relações
não as relações sociais, mas as minhas relações de trabalho, pessoas com quem eu interagi profissionalmente, e fiz saber do meu plano. Isso é trabalhar o network de uma forma bastante simplificada. E o outro processo era fazer os cursos de formação, que eu acho relevantes. São os dois processos. Atualmente o processo está sendo um pouquinho alterado em função das questões das velocidades crescentes em toda a economia, mas é um processo que ainda predomina por indicação, ou seja, você tem que trabalhar o seu network. O que você, eventualmente até alguma coisa que, se você pudesse voltar o tempo atrás, porque isso nunca é possível, né? O que você faria diferente para enfrentar de maneira diferente algum desafio que você tenha tido, ou foi muito tranquilo? Não, eu acho que os temas principais são, de novo, vou voltar, né, a preparação formal, né, do curso e o trabalho do network. Talvez eu devesse ter iniciado um pouquinho antes, né, porque eu pretendia, como eu disse há pouco, eu pretendia ter ainda uma atividade executiva nos Estados Unidos, que não ocorreu. Então, talvez se eu tivesse que fazer alguma coisa diferente, eu teria antecipado esse processo. Antecipado. E como foi a primeira experiência? Como é que ela surgiu? Foi indicação? E conta um pouquinho aí, não sei por quantos conselhos você já passou, qual foi o primeiro, o segundo, um ajuda a puxar o outro ou não, são coisas muito... O primeiro convite até eu não fiquei muito confortável em aceitar, porque era de uma empresa que tinha sido competidor de onde eu havia trabalhado, mas faz parte do network, certo? Então eu rejeitei no primeiro momento, né? Então eu fui atuar numa empresa em ramo que eu não conhecia. Então um grande desafio foi aprender o business, que é um grande desafio de um conselheiro. A vantagem de não entrar com os vícios do business, mas uma necessidade de aprender intensivamente. Acho que um outro processo importante é perseverar, é ter calma, porque leva algum tempo esse processo, apesar de ser por indicação na grande maioria, ele é criterioso, então ele não é rápido, né? Existem mandatos, em geral você tem que esperar um mandato se concluir para você ocupar, né? Mesmo em empresas familiares existe isso, né? Então a gente tem que se preparar adequadamente e ter um pouco de perseverança e paciência nisso. Tá. Você falou em aprender, né? Aprender o business. Falando em aprender, embora você já tinha sido subordinado a conselho, conhece bem a dinâmica de conselho, mas quando você troca de cadeira, alguma coisa muda, né? Eu queria te ouvir um pouco quais competências você acha que quem está nos ouvindo aqui nessa entrevista, que tem interesse em ser conselheiro, tem uma carreira executiva, enfim, e queira fazer essa migração, quais competências deveria priorizar? O que você teve que aprender de novo? O que você teve que eventualmente desaprender? Como é que... No início, a minha maior dificuldade foi decisões em colegiado. A gente sempre, mesmo como executivo, você trabalha com diretoria, né? Você tem, de alguma forma, decisões em colegiado. Mas, no meu caso, como CEO, a gente acabava sendo o facilitador da decisão em colegiado e, às vezes, até o decisor final. E trabalhar em colegiado foi, para mim, um primeiro grande desafio, juntamente com o aprendizado no negócio da minha primeira empresa. Na verdade, você perguntou, eu não respondi. Eu hoje estou em 4 conselhos, mas nesse período já fui conselheiro de 8 organizações e em cada uma delas os desafios eram relativamente diferentes. Mas migrando um pouco das dificuldades iniciais para as competências efetivas, eu acho que lidar com diversidade é um grande desafio para o conselheiro. A gente receber opiniões sobre determinado tema com perspectivas tão distintas daquelas que a gente está acostumado a conviver é realmente desafiador e o grande desafio não é ouvi-las, mas sim refletir sobre sua perspectiva e enriquecê-la com a dos outros. Isso é bastante difícil. E talvez a segunda grande coisa, o grande desafio é com relação a mudanças. Sempre tivemos mudanças, mas as velocidades são mais rápidas. Então, é cuidar para que a nossa experiência profissional não seja transformada no nosso mindset em paradigma. Nossa experiência devemos explorar, mas ao mesmo tempo tem coisas que eram verdadeiras e válidas que não são mais. Então, a gente dosar isso, entender experiência não como paradigma e compreender as mudanças é um grande desafio também. Tá, olhar para futuro, tendências, por exemplo, deve estar na pauta de um conselheiro. Eu acho que se você tiver
assim, me perguntando o que eu poderia recomendar para quem estiver pensando em atuar como conselheiro, tem que fazer o curso, evidentemente, eu acho que tem que fazer, tem bons cursos por aí, tem que cobrir seus gaps, cada um de nós tem uma especialidade, um ponto forte, então reconhecer as suas fraquezas, seus pontos de oportunidade de melhorias e trabalhá-los, e essencialmente olhar para frente, né? A gente carrega a experiência, mas o que a empresa demanda da gente não é só a experiência, a gente tem que trabalhar visão de futuro, tendências de inovação. Você comentou que está em 4 hoje, 4 conselhos. Tem um número ideal de conselhos para você participar? Um mínimo e um máximo? Teria isso ou não? Não, eu não acho que tenha, não. Eu acho que cada um deve, depende da sua agenda de vida, enfim, suas atividades. Eu tenho outras atividades que não são de conselheiro, mas eu acho que a gestão do tempo é importante. O nível de dedicação é alto. Não se trata de ir para uma reunião uma vez por mês, que é o que ocorre na média, mas se trata de estudar o tema, de aprender a companhia. Você fica ligado, você olha na mídia, tudo que tem a ver com o setor da empresa onde você está atuando como conselheiro, você tem que estar atento. Você tem uma série de informações ao longo do mês que você captura, reflete, estuda, pensa e pesquisa, proativamente pesquisa a respeito do setor e das coisas que estão acontecendo. Então leva bastante tempo. Claro que cada setor é diferente, cada empresa é diferente, e eu não tenho como especificar um número de conselhos, mas eu diria assim, cada um no seu tempo, garantir que tenha o tempo necessário para efetivamente contribuir com a companhia. Legal. Eu já ouvi você falar uma vez, e eu achei muito interessante essa frase, eu acho que ela guarda talvez a essência, né, da função do conselheiro e talvez algumas armadilhas. Você costuma dizer que o conselheiro é o elo de ligação entre a propriedade e a gestão, né? Então, e talvez para muitos o conselheiro esteja mais próximo da gestão do que da propriedade. Que armadilhas e que dicas você pode dar para alguém que quer ser conselheiro não perder essa visão de que ele ou ela, né, representa o elo de ligação entre a propriedade da organização e a gestão da organização? Aí tem duas grandes armadilhas, tá? Mas eu não vou responder, mas não vou talvez estender um pouquinho a pergunta. A primeira armadilha é como você sendo elo, você tem que tomar cuidado, porque você é indicado por um acionista, por um sócio, por alguém que tem a propriedade, mas você deve se posicionar de acordo com a sua experiência, com a sua consciência e com o que melhor para a organização e não para a pessoa que o nomeou, que pode ter interesses seus, legítimos, mas a gente tem que priorizar o que é o melhor para a organização. Então aí tem uma pequena armadilha. A segunda é a armadilha da gestão, você é puxado para baixo, a gente vem da gestão, a gente vem da vida executiva, acaba usando os mesmos instrumentos, e isso é um pecado. A palavra-chave para a gestão é resultados, e a palavra-chave para o conselho é longevidade. Então a gente não pode entrar na armadilha do resultado trimestral, anual, tem que levantar um pouco o farol para enxergar um pouco mais além. Essas são as duas grandes armadilhas. E o desafio, que você não me perguntou objetivamente, o desafio ele dá com todo esse conflito de agência, que é o nome técnico, mas que são perspectivas e visões e intenções e papéis diferentes dentro da governança, no âmbito da propriedade e da gestão. Então cabe ao conselho, enquanto elo, harmonizar essas coisas. Legal. E como é que é, financeiramente falando, né? Alguém que está ali acostumado a ter sua remuneração fixa e variável, boa tal, e ir para essa transição de carreira, o planejamento financeiro, o que você conta sobre isso? Não é muito simpático o que eu vou dizer, mas eu diria assim, para ir ao conselho, eu diria que deveria estar com a sua questão patrimonial e financeira resolvida, pois o conselheiro independente, ele não deve ter uma remuneração que lhe influencie na independência, tá? Então eu recomendo muito que pelo menos tenha uma segurança básica financeira antes de ir para uma carreira de conselheiro, sob pena de ficar com a sua independência um pouquinho comprometida. Por outro lado, há que ter uma remuneração, uma vez que é a contrapartida para a dedicação e comprometimento do conselho, tá? Do conselheiro. Mas eu defendo uma remuneração fixa, estável, eu não gosto de remunerações voltadas ou conectadas a atingimento de metas financeiras, comerciais ou operacionais, porque isso é questão da gestão. O conselheiro tem que estar mirando no médio e longo prazo.
Perfeito, muito bom. Bom, eu provoquei essa entrevista também muito em função desse momento, né? Nós estamos gravando essa entrevista aqui em junho de 2019, 3 meses atrás, na edição 32 da HSM. Aliás, uma capa maravilhosa, tá lá na capa, Você Quer Ser Conselheiro, páginas e páginas sobre essa carreira. E tem hoje, a gente goza desse privilégio de ver aí o que está acontecendo na carreira executiva de muita gente, então tem um certo frisson, muita gente interessada na carreira de conselheiro, né? Então essa revista, por ser uma revista também relevante, provocou um interesse ainda maior das pessoas. Então eu aprendi muito nessa entrevista, Paulo, te agradeço mais uma vez. Eu só queria, para a gente encerrar, eu sei que você já deu uma série de dicas, mas se você pudesse fazer umas considerações finais para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, quem tem interesse nessa carreira, que dicas finais você deixa para essas pessoas? Acho que talvez um passinho antes, falar um pouquinho para os empresários ou para as empresas brasileiras que estão melhorando sua governança com esse processo. Governança corporativa era um palavrão para a empresa de capital aberto, tinha lá seus métodos, suas melhores práticas, um processo que enrijecia bastante a administração das empresas. Empresas familiares estão adotando o processo de governança, as startups estão adotando constituição de conselhos como forma de enriquecer a perspectiva do processo de tomada de decisões dentro das organizações. Então, em primeiro lugar, é um amplo mercado que está aparecendo para você que está pensando em ser conselheiro, mas ao mesmo tempo é um salto de qualidade na governança das empresas brasileiras. Eu acho que você que está pensando em ser conselheiro tem que aproveitar a oportunidade para fazer parte desse processo de melhoria da governança das empresas brasileiras e, ao mesmo tempo, vou reforçar o que eu falei há pouco. A experiência a gente já tem, a gente já está carregando. A questão agora é saber enxergar, não é antever, mas criar visões, perspectiva de futuro, tendência e inovação, que é o que nós temos a contribuir com o empresariado brasileiro. Bom, é isso. Para mim foi uma aula, é muito bom poder ouvir uma história real. Paulo, te agradeço demais pelo seu tempo e por compartilhar com a gente uma história. Eu sempre digo, eu acompanho a carreira de muita gente. O Paulo, para mim, é um belíssimo exemplo, talvez o melhor que eu tenha visto até hoje. Alguém que planejou com a devida antecedência, não tinha e não tem até hoje visões românticas, muito pragmático, enfim. Então, acho que foi uma aula para você que tem interesse na carreira. Fica aí a nossa contribuição, mais do Paulo do que minha, obviamente, que é o nosso professor aqui hoje. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima.